Sejam muito bem-vindos ao SexyCast, o podcast da comunidade Sexy Canvas. Eu sou a Aline Jones e eu sou a host desse espaço de troca, de insights, de bate-papo. O que nos interessa aqui? Que a jornada do convidado sirva de inspiração para a jornada de vocês. A gente sabe que vocês estão em casa e muitas das escolhas que vocês têm que fazer no dia a dia, às vezes são difíceis de tomar. E você não sabe aonde que você vai estar se você tomar e decidir por aquilo. Então, a gente conhecendo a história, principalmente das pessoas que são referências, a gente consegue entender quais foram as escolhas que essas pessoas fizeram e como elas chegaram aonde elas chegaram. Quem está aqui nos assistindo, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para assistir os próximos episódios. É um espaço que a gente quer que vocês comentem, curtam. Então, assim, manda sugestão de convidado, manda dúvidas, porque eu vou ler tudo e eu sempre posso trazer num próximo episódio alguma coisa que você comentou ou alguma pergunta que você fez. E hoje eu tô com uma convidada que, mais do que uma referência, ela também é nossa amiga. Aline Jajá, seja muito bem-vinda. Aline, ela é uma referência de empreendedorismo feminino. Já há mais de 15 anos ela atua no mercado de startups, nas áreas de marketing, vendas, comercial e inovação. Atualmente, ela tem se especializado e se aprofundado em falar sobre inteligência artificial. Porque a gente sabe que é um momento do mundo onde a gente precisa entender como que a inteligência artificial vai nos ajudar e quais são as atenções que a gente precisa ter, porque é novo para todo mundo. E a gente já sabia que esse momento ia chegar e como nós vamos lidar com isso, seja enquanto CPF ou CNPJ, a Aline já pode estar trazendo alguns insights para vocês. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, eu tô muito feliz de estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Muito legal estar aqui. Qual câmera eu olho? Pode ficar solta. Adoro. Tô adorando estar aqui. Assim, espero tirar as dúvidas de vocês. Ter um papo muito legal. Sempre bom falar com você, né, Aline? Tenho certeza que vai ser muito legal estar aqui. Eu e a Jajá, a gente tem conversas de A a Z, né? Desde inteligência artificial até signos, toda uma parte espiritual, holística. Ela foi pra Chapada e te trouxe um incenso. Eu falo, ai, que bom. Ela, mas é ouro... Ouro líquido. Ouro líquido. Eu falo, ai, melhor, gosto. Jajá, eu quero começar, antes da gente enveredar para todos os insights que eu sei que tu pode trazer pra galera sobre inteligência artificial. Quero também lembrar que a Aline Jajá foi convidada pela Embaixada dos Estados Unidos pela Embaixada estadunidense em Boston para falar sobre marketing para um grupo de mulheres na Babson College. Isso. Então, assim, vocês não estão falando com qualquer pessoa. Tudo que a Aline já estiver falando hoje pode servir muito pro negócio de vocês e pode servir muito pra vida de vocês. Porque é o que eu sempre digo, tu já aprendeu, tu já errou, são ciclos na vida, tu já trabalhou em inúmeras startups. Então, esse é um mercado de inovação que você conhece, você é uma pessoa que está sempre conectada com o que de mais novo tem no mercado e você tá ligada em isso funcionou pra mim, isso não funcionou, isso foi um erro. Então, assim, é com a jornada de pessoas que têm experiência que a gente consegue entender, peraí, o que ela tá falando tem razão. É melhor eu tomar cuidado aqui no meu negócio, da maneira como eu tô fazendo. Então, o SexyCast é esse espaço, tá, Jajá? Mas antes de começar com essa parte mais business, eu quero falar de você, enquanto essa goiana que saiu de lá e veio para o Rio de Janeiro para viver esse mundo das startups. Então, antes de conteúdos técnicos, eu queria saber como foi para ti essa transição, que eu acho que muita gente em casa já viveu uma mudança de cidade. Eu mesma saí de Porto Alegre e vim viver o eixo Rio-São Paulo, que era onde estava acontecendo mais a vida artística que eu queria participar. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre a Aline Jajá, quando que tu se mudou e como foi essa transição para adentrar esse eixo, né? E poder adentrar um mundo das startups e um mundo que também tem suas peculiaridades e tem suas características, né? Como foi pra ti essa transição? Cara, foi bem desafiador, mas assim, eu sou do interior de Goiás, eu sou de Jataí,
e eu me mudei para Goiânia com 5 anos, que já foi, assim, uma transição. Mas eu era uma criança, então eu sou goianiense praticamente, né? Vivi a vida toda praticamente em Goiânia, só que eu entendi, né, assim, eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre busquei, desde adolescente, me envolvi, fiz bastante curso, comecei a programar, com 15 anos eu já fazia cursos, já me interessava por esse universo. E eu percebi que as coisas aconteciam muito mais fora de Goiás. Só que eu tenho um carinho muito grande por Goiás, então, assim, inicialmente a minha ideia era buscar esses aprendizados para levar para Goiás. Então, assim, passei muitos anos da minha vida vindo até aqui, né, Rio, São Paulo, fazia muitos cursos, fazia eventos e depois voltava para Goiás e levava esses eventos ali, que é algo que, inclusive, me apoiou muito, né, no crescimento na minha carreira, no meu posicionamento, que foi ser uma referência, ser pioneira no mundo das startups, de tecnologia, até falar sobre investimentos em startups ali em Goiás. Então, isso foi bem importante para mim, né? Foi desafiador também, porque era tudo muito novo. Então, assim, eu até brinco que eu fui evangelizadora, né? Eu e outros players, obviamente. Então, eu juntei com um grupo de pessoas e eu comecei a levar esses assuntos ali para Goiás. Acho que é muito importante a gente dividir com as pessoas aquilo que a gente aprende. Então, assim, eu sempre tive minha veia, meu background é educação. Então, eu sempre quis dividir com as pessoas aquilo que eu estava aprendendo. Então, foi desafiador mudar para cá, né? Eu me mudei para o Rio, vão fazer 3 anos. Só que nesse ínterim, eu fiquei indo e voltando daqui muitas vezes. Então, eu passei várias temporadas aqui, fiz eventos aqui, inclusive nas comunidades, fiz evento no Morro da Providência. Enfim, comecei com um movimento, inclusive, de tecnologia para inovação, impacto social, junto com outras pessoas, mesmo estando em Goiás. Que é algo assim, até trazendo para você que está aí assistindo a gente, muita gente acha que quem não está no eixo Rio-São Paulo, né, você mesma veio também em busca disso, acha que às vezes não tem tanta oportunidade. Eu acho que isso está sendo meio desmistificado tanto pela internet, os espaços que a gente tem também, né, gente, hoje a gente consegue fazer muita coisa online, mas esse movimento de ida e vinda, ele é muito importante. Então, eu tive essas idas e vindas, eixo Rio-São Paulo, o Brasil todo. Então, assim, eu fiz um movimento que eu acabei indo para outros estados também, Acre, Rio Grande do Sul. Enfim, eu naveguei aí o Brasil todo, mas sempre buscando a área de inovação e voltava para Goiás e tentava plantar ali. Até que eu recebi uma proposta para uma outra oportunidade, para estar numa startup, né, dentro de um ambiente mais corporativo, uma startup que nasceu dentro de um ambiente de uma empresa centenária, e eu vim pro Rio e me mudei para cá. E é uma experiência muito diferente, tá, gente? Porque a zona de conforto, ela chama zona de conforto não é à toa, porque ela é confortável mesmo. Então, assim, passei minha vida toda em Goiânia. Então, ali eu conheço já as pessoas, os lugares, as conexões, é um pouco mais fácil. Quando você chega num lugar que você não cresceu, é diferente a gente fazer amizade quando a gente é mais velho, né? Embora eu seja uma pessoa super dinâmica, interativa, é um pouco diferente. Então, teve alguns desafios, né? Uma questão de autoridade também, porque às vezes você sai de um lugar onde todo mundo te conhece, sabe a tua trajetória, e de repente você tá num lugar onde você tem que galgar uma legitimidade da tua opinião, da tua experiência, e esse é um desafio, né? Nossa, falou super bem, exatamente isso, assim, recomeça o posicionamento. Óbvio que a sua bagagem, ela ajuda um pouco, mas é outro universo, outras pessoas que às vezes têm muitas vezes outras expectativas, outra forma de interação, de comunicação, de perspectivas, e a gente precisa se ambientar ali. Então, assim, foram momentos para mim de muita solitude, que é muito importante também. Eu acho que a solitude, a gente tem que desmistificar. Eu fiquei muito sozinha no Rio, mas foi muito bom para o autoconhecimento, para eu entender aquilo que eu era capaz. Então, esses momentos sozinha também me trouxeram uma nova visão de mim mesma. E acho que isso faz a gente ser mais disruptivo com a gente mesma. Você enfrenta novas situações. Foi quando eu me peguei várias vezes, saía sozinha, interagia com as pessoas, fiz minhas conexões. Então, assim,
é importante também nesse outro viés. E abrir caminhos, abrir espaços e, assim, fui buscando lugares que tinham mais sinergia comigo. E nessa busca, eu sinto, porque eu conheço tua trajetória, que também é uma busca por espaços onde as mulheres têm um poder, né? Agora você falou assim, acabei de sair de um evento de investimento com mulheres investidoras. Então, esse lugar também de... Em geral, esses espaços, tanto de empreendedorismo quanto espaços de tecnologia, inovação, tinham muito, tem muitos, é majoritariamente masculino. E aí você faz parte de uma geração que foi conquistando esse espaço feminino e tendo que fortalecer, tendo não, né? Fazendo a escolha de fortalecer as vozes femininas, as autoridades femininas. Então, eu queria também que tu falasse um pouco, por exemplo, de como foi esse convite para dar aula sobre marketing nos Estados Unidos, numa universidade lá, para mulheres, né? Então, não é... Então, como que é essa tua construção da tua carreira com esse lugar do feminino nesse espaço? Desde a faculdade, né, eu estudo práticas identitárias, né, me enveredei pelo feminismo, entendendo, assim, como... o meu posicionamento pode influenciar outras mulheres. E eu acho, assim, que o nosso exemplo, ele inspira. Então, eu estive em Boston a primeira vez. Eu fiz um curso no MIT, né? Liderança para times inovadores. Fiz em 2017. E lá eu conheci um pessoal da Embaixada de Boston, que conheceram o meu trabalho, que se interessaram por esse trabalho. E no ano seguinte, eles me convidaram para fazer um painel, né, uma apresentação para mulheres nos Estados Unidos, né, mulheres que estavam ali, mulheres brasileiras, inclusive, que queriam melhorar seu posicionamento, que moravam nos Estados Unidos, estavam ali legalmente, mas que gostariam de melhorar seu business, de melhorar seu posicionamento ali nas redes sociais. Então, foi muito legal que eles conheceram o meu trabalho a partir do momento de um estudo que eu fui fazer. Eles conheceram o meu trabalho e me convidaram ali para falar para essas mulheres. E foi um evento muito legal, com várias mulheres incríveis, onde a gente se fortaleceu. Então, tinha players, assim, de várias empresas, Google, a da Globo, enfim, várias mulheres que estiveram ali colaborando, compartilhando um pouco da sua história, do seu conhecimento técnico para ajudar outras mulheres a se posicionar ali nas redes. Eu acho que diferente dos homens, eu acho que homens, eles sabem lidar muito mais, assim, com os desafios ali do dia a dia, em relação àquilo que pensam sobre eles. Nós, mulheres, às vezes, a gente fica martelando muito o que o outro tá pensando, o que a outra pessoa tá pensando ao nosso respeito. E eu acho que a gente precisa sair um pouco disso e fortalecer nossa autoconfiança. Então, meu papel, inclusive nessa palestra que eu fiz, claro que eu levei várias técnicas, vários hacks que poderiam ajudar as mulheres, mas foi principalmente da nossa autenticidade. Eu acho que a gente tem que fortalecer a autenticidade uma da outra. Eu acho que quando a gente é o que a gente é de verdade, a gente inspira as outras pessoas a serem o que elas são. E é nesse ser o que a gente é de verdade que a gente consegue conquistar espaços que a gente ainda não conquistou. E eu sinto também que, quando a gente fala, né, a autenticidade, o ser quem a gente às vezes dá assim, mas eu não sei quem eu sou, né? Então, muitas vezes a pessoa em casa tá perdida, ou às vezes até a gente vive crises de identidade. Ao longo da nossa jornada, a gente se transforma e a gente deixa de ser muitas coisas para aprender a ser outras. E aí, nesse processo, mas como assim eu preciso ser quem eu sou? Ser quem eu sou é um processo tão de autoconhecimento diário, de identidade, que eu consigo para ti confessar que atualmente aqui no SexyCast, quando vem um convidado homem, eu tenho uma tendência a tentar ir para lugares mais profundos e lugares de mais vulnerabilidade, porque às vezes o homem ele tá muito pronto para vir aqui falar a metodologia que ele trabalha, o que ele faz, o que ele transforma, porque ele tá às vezes muito bem treinado em ser essa máquina de isso é o que eu faço, esse é o meu CNPJ. E aí eu falo, deixa eu conhecer o CPF por trás desse CNPJ de sucesso,
porque tem um homem aí por trás. E as mulheres que têm vindo aqui, eu tenho trazido um pouco mais para talvez conteúdos técnicos, porque eu sinto muitas vezes que a gente tem uma facilidade enorme de filosofar aqui sobre a vida, de falar sobre o feminismo, de falar sobre, enfim, muitas coisas que a gente já fala na vida, mas às vezes a gente tem dificuldade de se colocar nesse lugar de autoridade de conteúdos técnicos. É verdade. De se colocar num lugar de autoridade, de expert, né? Então, como você estava falando agora dessa nossa preocupação, às vezes, em o que os outros vão pensar da gente, como eu acho que durante toda a nossa vida, a gente não teve tantas referências de mulheres em lugares de autoridade, né? Em lugares... quando a gente olha para trás da história do mundo, é uma história contada por homens para homens. Então, tu tem dificuldade de encontrar documentos de filósofas mulheres, né? Chega uma hora que fica escasso porque ninguém documentou o que as poucas mulheres daquele momento estavam fazendo. Eu tenho um livro que se chama Mulheres Incríveis, que a minha irmã me deu, e é incrível poder me conectar com trajetórias. Cada página é a história de uma mulher que a gente não conhece porque não trouxeram isso como referência pra gente. Então, então, hoje, ser referência de alguma coisa, se colocar como uma autoridade, é um lugar, muitas vezes, novo para uma psique que não tem tantos... Que todas as pessoas que estavam nesses lugares eram homens. Então, como que é pra ti esse lugar de se colocar... E, por exemplo, agora você falou lá em Boston... você falou sobre autenticidade, falou sobre ser quem elas são, mas você vê também a dificuldade delas de se colocar. Como que você vê isso que eu tô falando? Cara, eu acho que a gente tem que fortalecer os dois lados, né? A gente precisa trabalhar o nosso conteúdo técnico. Então, assim, eu acho que existe até um conceito que é o lifelong learning, que é a gente aprender sempre. Né? Então, assim, por exemplo, eu atuo hoje com marketing, né? Assim, sou especialista em gestão de marketing, gestão de times de marketing, marketing de produto, inteligência artificial aplicada ao marketing, que eu tenho me aprofundado muito. É algo, assim, eu não paro de estudar, né? Algo, assim, que tem pessoas que me falam, putz, mas você estuda muito. Eu acho que a gente precisa sempre estar ali, porque o universo é dinâmico. De outro lado, é um trabalho que a gente faz no pessoal. E eu vejo assim, hoje eu tenho 43 anos, eu sou solteira, eu sou mulher, e eu tenho que lidar, inclusive, com o julgamento de algumas pessoas em relação a esse meu posicionamento. Por que uma mulher de 43 anos está solteira até agora? Ela tem algum problema? E por que ela está aqui? Por que ela não é mãe? Por que ela não é mãe? E por que ela não escolheu isso? Qual o problema dela? Então, qual assim, é o problema, né? Exatamente. E é algo que, às vezes, assim, eu falo até no meu Instagram, eu falo com as pessoas, não tem problema, é uma escolha que eu fiz. E essa é uma escolha que eu preciso sustentar e várias vezes eu preciso me lembrar. Então, é um exercício que eu também faço de fortalecimento do meu eu, daquilo que eu estou escolhendo para mim, porque eu não aceito menos do que eu acho que eu mereço, seja num relacionamento, seja num trabalho. Então, conhecer aquilo que eu mereço, eu sou uma mulher tão dedicada, eu gosto tanto de estudar, eu me dedico tanto na empresa que eu tô, nos parceiros que eu atuo, nos clientes que eu atendo, eu dou o meu melhor, eu mereço esse retorno ali também. Então, eu acho que nós temos que fazer um trabalho dos dois lados. De um lado, sustentar nosso conhecimento técnico, e ele é dinâmico, então não dá para eu falar que, eu já aprendi, eu formei, eu fiz pós-graduação, MBA, e acabou. Não acabou, as coisas estão ali. E de outro lado, é essa constante do autoconhecimento, de você entender o que é verdade e o que não é. Porque é como se fosse uma bolha. Ela vai aumentando, nosso conhecimento aumenta, então também aumenta a percepção que a gente tem e o ponto de contato também aumenta. Então, quanto mais visibilidade você tem, mais pessoas... É aquela frase, vou resumir bem.
quanto mais lovers, mais haters. Então, quanto mais você tá galgando os espaços que você merece, também vão vir pessoas que vão discordar, não vão ser tão gentis com você. E é só quando você tem certeza de quem você é e aquilo que você busca, você sabe da sua verdade, só você conhece os desafios que você teve, a sua trajetória. Então, aquilo ali não vai te afetar como afetaria se você não tivesse essa força e coragem, entendimento de como a sua vida vale. Então, eu acho que nós mulheres, principalmente, acho que todos nós, homens também, a gente precisa valorizar a trajetória que a gente teve e não deixar que outra pessoa dite quem nós somos. Porque a opinião tem, gente. Agora vale você fazer um filtro. Pô, isso faz sentido? Um pouco. Não, vou levar esse feedback, eu posso melhorar esse ponto. Agora tem coisa que não. Então, a gente tem que sustentar quem nós somos. E isso... muitas vezes, por conta também de toda essa história social de gênero, às vezes sustentar esse lugar, sustentar um posicionamento... É um lugar difícil pra gente. E aí, como tu falou, tu precisa estar sempre se lembrando de quem você é, da história que você teve e do porquê você tá sustentando aquele posicionamento, do porquê que você tá falando, o meu limite é aqui. Eu acho que no meio do caminho, a gente fica na dúvida e tá tudo bem. Às vezes a gente fica um pouco perdida. E aí eu vejo que uma mulher, quando se posiciona de forma forte, de forma polêmica, ela vai receber baques e se ela não estiver conectada com o que ela tá falando, se ela não estiver conectada com, de fato, o propósito de ela estar dizendo aquilo que ela está dizendo, ela vai receber a paulada e talvez ela caia, porque... vai ter. As pessoas não estão acostumadas a ver mulheres. Eu vejo isso muito. Nós, os consultores Sexy Canvas, por exemplo, a gente fala muito sobre a diferença de uma consultora de negócios Sexy Canvas chegar para o CEO de uma empresa e falar que ele está errado e um consultor homem dizer para outro homem que ele está errado, né? Ou a diferença de como é percebido certos conteúdos que o André diz e como que seria se uma mulher estivesse dizendo, né? Então, essa diferença de percepção, ela acontece, o mundo é esse, como diz aqui no Sexy Canvas, a gente fala, as regras do jogo são essa, e para você jogar melhor esse tabuleiro, você precisa entender que você precisa estar muito conectada com o propósito das coisas que você está falando, do porquê que você é referência naquilo que você é referência, para não titubear e não acabar se deixando ser atropelada, né? Exatamente. E eu acho que as vezes que eu perdi foram as vezes que eu quis ser muito boazinha, de tentar ajudar. Eu sabia que aquilo não ia funcionar. Eu acho que a gente tem que confiar muito na nossa percepção. Hoje, não mais, mas eu tive minha fase de querer ser aceita. Eu preciso... eu vou fazer isso, é pelo bem... Eu acho que a gente tem que fazer as coisas, obviamente, gente, pelo bem. A gente tem que ter um propósito, isso é uma coisa. Mas a gente tem que entender até onde é o nosso limite. E é só quando a gente coloca limite naquilo que a gente pode e consegue fazer que as pessoas também respeitam esse limite. Sobre falar, divergir de outra pessoa, isso, assim, é algo que é muito delicado. E para a mulher, muito mais, como você disse. Quando a gente quer divergir de alguém... eu vejo, assim, principalmente quando são opiniões fortes, você tá num debate, numa discussão, e principalmente, assim, o ego, gente, ele toma conta das pessoas e faz parte também. A gente precisa gerenciar o ego do outro, mas quando é uma mulher, às vezes, falando realmente que o cara tá errado ou querendo fazer alguma outra coisa que contrapõe a opinião, isso é mais desafiador. Aí Freud explica também, gente, porque aí o cara espera que a pessoa seja uma mãe, às vezes, e nem sempre. Às vezes você tem que ser... uma profissional que você é e dar da melhor forma um feedback, um não ali. E isso eu acho que é bem desafiador mesmo. Hoje, assim, as mulheres por muito tempo, ainda em vários ambientes, a gente precisou se posicionar com muita força. A gente teve quase que ser mais masculina para ser ouvida. E eu acho que a gente está entrando também no momento que a gente pode começar... Estamos tentando desmistificar e sair dessa posição que para um homem me ouvir eu também preciso
ser dura e forte, falar mais alto. Mas isso depende muito do ambiente. Eu acho, assim, que é social. A gente precisa trabalhar, assim, a sociedade como um todo. Assim, a gente até tenta, às vezes, ser um pouco mais sutil, mas nem sempre a sutileza entende. São estágios. Eu falo assim, são muitos estágios, nada é um recorte unilateral de nada. É um prisma com muitos pontos de vista. Verdade. E eu concordo contigo, eu, inclusive, me considero uma mulher com muitas questões masculinas problemáticas, com um entendimento de ocupar lugares de poderes de forma masculina. Então, eu tô tentando trabalhar um pouco mais essa energia, mas também há espaços onde se espera tanto, porque historicamente essa figura feminina sempre é uma figura que cuida, sempre é uma figura que está cuidando, que no momento que essa figura não cuida ou até contrário, rebate, bate, né? No sentido não de violência física, mas de vou te rebater a tua ideia e vou rebater ela com força. Um homem pode estar rebatendo uma ideia com força e tá tudo bem. Uma mulher, muitas vezes, vai ser tida como violenta, vai ser tida como emocionalmente instável, vai ser tida como talvez um monte de percepções equivocadas porque ela não foi cuidadosa, porque ela não cuidou. E eu acho que estamos passando por essas transformações e a gente sabe exatamente o momento onde a gente fala assim, não, esse cara, o vocabulário dele, a cosmovisão dele é muito patriarcal. Se eu não gritar aqui, gritar num sentido de se eu não fizer força aqui, essa pessoa não tem vocabulário sensível para entender o meu posicionamento. Como haverão situações onde tu vai te sentir em um ambiente mais igualitário, num ambiente onde tu sente que é mais confortável, e aí você consegue, talvez, exercer uma posição de poder, ser uma C-level, e ter uma energia feminina e conduzir. Hoje eu conduzo mais de 20 prestadores de serviço com uma conexão muito feminina, com um lugar que eu considero que é muito do lado feminino da Aline, sabe? E eu acho que a gente tá todo o tempo fazendo essa dosagem, né? E tentando equilibrar esse novo mundo que a gente quer construir, né? Exatamente. Eu estava lendo uma matéria, acho que na Harvard Business Review, sobre mulheres no conselho. E tinham várias estratégias que essas mulheres no conselho de grandes companhias globais, elas têm para poder ser ouvidas, para elas poderem ser ouvidas. E é interessante que eu não sei se os homens pensam em estratégias para serem ouvidos. Claro, existem técnicas, né, gente, que a gente tem para melhorar a nossa comunicação, para a gente, enfim, inferir um pouco mais de propriedade no que a gente vai falar. Mas eu achei interessante como nós trabalhamos, né? Existem técnicas para a gente se posicionar de forma que a gente não pareça transtornada ou, enfim, despreparada ou ansiosa. Existe esse caminho. Só que eu vejo também que tem empresa, assim, eu tô falando de uma perspectiva feminina, mas nós mulheres a gente precisa também ajudar uma a outra. Inclusive, eu tava num evento nessa semana, que era o Web Summit, que rolou aqui no Rio de Janeiro, e teve um lançamento de um livro de algumas mulheres chamado Uma Sobe e Puxa a Outra, que eu acho que é um papel, gente, que nós mulheres, a gente precisa também de apoiar umas às outras. E eu vejo que às vezes tem mulheres que estão em cargos bem posicionadas e elas têm um pouco de insegurança com outras mulheres que chegam, né? Eu vejo isso, assim, tanto por mim, quanto por algumas outras pessoas que eu conheço, e a gente trocando um pouco de feedback, a gente precisa abrir esses espaços. E os homens também, cara, vocês são pais, outros que não sejam, não tem problema, a gente precisa abrir um pouco mais essa discussão e deixar a diversidade tomar conta. E quanto mais ambientes diversos a gente tem numa companhia, numa empresa, né, perspectivas diferentes, é mais chance do seu negócio ser mais promissor. Porque são vários olhares, pessoas com pensamentos, crescimento diferente, que vieram de vários lugares aí do país, né, enfim, famílias diferentes, que cresceram de formas diferentes, que vão contribuir para visões diferentes. E com certeza é assim que vem a inovação também, quando você permite que ideias diferentes permeiem um ambiente.
é ali que nascem as eurecas, né? Que você chega, as ideias mirabolantes vêm desse mix. Então, a gente, no geral, acho que a gente tem se aberto mais, mas a gente ainda precisa fazer esse exercício, porque às vezes nós mesmos estamos nesse ambiente sem nem percebermos. Então, a gente tirar o julgamento, ele é um exercício que ele é genérico também, sabe? A gente sofre enquanto mulher, mas eu acho que tem tem várias pessoas que sofrem dentro dos seus ambientes. Eu digo, eu sou mulher, mas sou fora do eixo. Eu falo, meu sotaque é diferente, já fui criticada por isso. Quem que é essa caipira aí fazendo esse evento incrível? São coisas assim, gente, que é aquilo, a gente precisa relevar aquilo que não faz diferença, tipo bullshit, e focar naquilo que você é. E assim, por isso que é importante, como você falou, Aline, a parte técnica, ela te sustenta. Então, assim, todas as vezes que eu me senti diminuída de alguma forma, eu foquei na técnica. Então, assim, eu não fiquei tentando me provar ali, mas eu focava na técnica. Eu ia lá, estudava mais alguma outra coisa, de repente tinha por outro caminho, eu chegava num outro ambiente que eu encontrava com aquelas pessoas que às vezes tinham diminuído o meu posicionamento, mas eu estava ali, de alguma forma. Sim, acho que isso é até um hack para esse equilíbrio entre também não ficar se lamentando, né? Porque sim, o mundo é injusto, né? Então tem ricos e pobres, tem homens e mulheres, tem héteros e enfim, toda a comunidade LGBTQI+. Então, existem várias situações, brancos e negros, várias situações onde tem injustiças e a gente precisa lutar e fazer essa transformação acontecer. Isso no universo macro. No nosso universo micro, não dá também pra gente sentar e se lamentar de todas as vezes que alguém não nos escutou. A gente precisa encontrar esses hacks de como eu vou ser escutada, né? O que eu preciso fazer para que essas pessoas me escutem. Então, também num processo individual, ir em busca de... Existe um tabuleiro, existem regras que não fui eu que criei e que não são regras que me favorecem. Como eu posso jogar sem me perder, mas como eu posso jogar para hackear esse jogo e conseguir avançar de etapas na minha vida em busca de alguma coisa que eu quero. Então, nesse lugar, por exemplo, que tu fala, nos momentos em que eu não fui ouvida, ao invés de espernear e talvez ao invés de eu só reclamar do fato de eu não ter sido ouvida, eu tentei buscar quais eram os elementos técnicos que poderiam me fazer chegar naquele lugar e que não é sobre vocês precisam me ouvir porque o que eu tenho para dizer agrega mais do que o que vocês têm para dizer. Então, é o momento onde a pessoa fica quieta e ela abre a escuta porque ela é obrigada a fazer isso. Porque tem um conhecimento técnico que tu é capaz de comunicar, como tu tem falado muito, por exemplo, de inteligência artificial no marketing, e a pessoa fala, ela é uma referência disso, eu não sou, então agora eu preciso me calar. E aí tu encontra um jeito de hackear essa não escuta, e isso eu acho que é uma das coisas que me inspira na tua jornada, que ao mesmo tempo eu te sinto muito conectada com as questões sociais de transformação, mas ao mesmo tempo eu te sinto lamentando até o momento que precisa ser lamentado e te colocando como agente de transformação daquilo de forma ativa. Eu acho isso bonito, assim, na maneira como tu te comunica, na maneira como tu ensina as pessoas também, sabe? Que cara, tá numa zona de conforto também, ficar sentada falando que tá tudo ruim e que nada te favorece. Amiga, que isso também é puxar a outra, né? Isso também é falar, quando eu tô num lugar bom, eu consigo entender que é justo o que tu tá falando, mas pra ti, Aline, que tá aí nesse lugar, deixa eu pegar na tua mão e sai daí, sabe? Dá um passo em direção ao teu próprio crescimento, porque é o que a gente fala aqui no Sexy Canvas. Se você não se fortalecer, e fortalecer quem tu é e a tua jornada, ninguém vai fazer isso melhor que tu. Então, Ninguém. Então, dá teu jeito de te colocar num lugar em prol do teu próprio crescimento. É isso, eu acho que assim,
eu sou muito insistente. Eu vou até onde eu acho que eu tenho que ir. Eu gosto muito de, seja em relacionamento, trabalho, aquilo que eu tô fazendo, eu acho que eu vou até onde eu consigo, assim, eu dou o máximo. Mas a gente tem que também saber a hora da gente se retirar de alguns espaços. Eu acho que esse é o core também. E é aquela saída triunfal, viu, gente? Assim, faz parte. Você entender que aquilo ali não combina mais. O let it go, ele dói um pouco, mas ele faz parte também. Não tem como você preencher um recipiente que já tá cheio. Então, eu tive que várias vezes na minha vida, tomei várias decisões que eu não queria. Inclusive, assim, teve relacionamento que eu terminei ainda gostando, terminei. Teve ambientes que eu saí que eu ainda queria continuar. Sim, mas eu percebia que não me cabia ali mais. Então, acho que a gente também tem que falar para quem quer ouvir, né? E vai chegar o momento, não estão te ouvindo, não tem por que gritar. É a hora de, talvez, de retirar, se preparar, sair para outro ambiente, ir para outro trabalho, ir para outro lugar. Eu fui empreendedora há 10 anos, né? Eu sou empreendedora ainda, mas eu tive minha empresa há 10 anos e eu recebi, assim, vários convites nesses 10 anos para ir para outras empresas, para, enfim, me dedicar, mas eu sempre continuei ali. Até receber uma última proposta, que foi quando eu vim para o Rio, fiquei 3 anos quase nessa empresa. Foi muito interessante para mim, abriu muito o meu olhar, que eu acho que a gente também tem que pegar alguns desafios, né? Assim, a gente também tem que ter coragem para fazer coisas que a gente nunca fez. Isso é bom, é aí que a gente cresce. Só que chega um momento também que você vê, pô, aqui não me cabe mais. Eu acho que não faz tanto sentido. Então, obrigada, aprendi pra caramba, crescemos, move on, bola pra frente, tem alguma outra coisa acontecendo. Então, assim, a gente aprende nos ambientes que a gente tem que entender até quando você tá aprendendo. E depois, quando você sente que a sua energia, ela tá baixando, você tá numa sensação que às vezes você tá mais triste do que feliz, você não tá conseguindo entregar aquilo que você tá interessado em fazer, as suas ideias, às vezes, elas não estão sendo validadas. Esse é o ambiente que às vezes você tem que questionar e falar, será que aqui me cabe? E tudo bem. Talvez seja um momento que, no início, o propósito de estar ali fazia sentido, mas, de repente, isso vai se separando, e você fala, o que me trouxe até aqui já não faz mais sentido. É isso. E isso, às vezes, pode acontecer em 1 ano, em 3 anos, em 15 anos. Exato. E tomar coragem também. Eu vivo muito isso, né? Porque eu trabalhei a minha vida inteira como atriz. Eu trabalhei com projetos artísticos, trabalhei como diretora, então o mundo artístico era o meu lugar. No momento que eu conheci o André e que ele trouxe esse convite de lidera essa empresa, e de repente eu me vi liderando 20 pessoas e fazendo os projetos acontecerem e tendo uma oportunidade que talvez no mundo das artes seja mais difícil, que é ter dinheiro para ver as ideias sendo concretizadas, eu percebi o quanto eu me sentia realizada em... Nossa, eu nunca tive tanta oportunidade de pensar numa semana numa ideia e na outra semana isso está acontecendo. E ter recursos humanos e financeiros para ver isso acontecer e falar, nossa, isso deu certo. E também falar, isso não deu certo, precisamos... Esse MVP cai, então vamos para uma nova versão. E quando eu comecei, eu fiquei com muito medo de estar muito longe do meu propósito. Depois eu comecei a entender que não, eu tô num lugar onde abriu completamente a minha cabeça para o mundo, não só do marketing digital, mas para gestão e também o entendimento de conhecimento, né, de como você monetiza conhecimento, porque eu acho que, em algum aspecto, nunca gostei de juntar o que eu era apaixonada, minha paixão, com dinheiro. E é óbvio que aí, chega depois dos 30 anos, a maturidade chega e fala assim, não, mas olha só, se você não ganhar dinheiro com o que você ama, você vai ter que ganhar dinheiro fazendo uma coisa que você não ama. Então, é melhor que você dê conta, né? Nesse processo de, peraí, então deixa eu... abrir um pouco a minha capacidade de fazer coisas, me vi boa numa coisa que eu não imaginava que eu era, que é ser uma CEO de uma empresa, e de repente perceber todo esse conhecimento me agregando até num lugar de olhar hoje para as pessoas e falar, cara, tudo que tu sabe pode ser monetizado também. Tem pessoas, às vezes, que não sabem o que fazer com a quantidade de coisas que elas aprenderam. E eu me considero uma pessoa assim em algum aspecto. Eu acho que eu fui me formando
a nível de inteligência emocional, intelectual, espiritual. E, de repente, eu me vi com um potinho muito cheio. E aí eu percebi, cara, isso é um conhecimento, isso tem valor. E toda vez que eu falo, eu posso ser capaz de gerar um insight em alguém que pode mudar a escolha da vida dessa mulher, por exemplo. Então, coloque isso pra fora, não tenha medo de colocar a tua opinião, colocar o teu ponto de vista, o teu conhecimento pra fora, porque não só tu pode estar colaborando com a trajetória de alguém, como tu pode ganhar dinheiro com isso. Então, eu acho que nesse processo, a gente, ao longo dessa jornada e também da jornada dos selfies que a gente fala aqui, tu não ter medo de entender tu não ter medo, na verdade, de escolher sair de espaços que já não estão mais conectados com o teu propósito. Acho que esse é um ponto. Mas tu também ter coragem de entrar em espaços que talvez não tenham a ver com o teu propósito, mas que podem te trazer um conhecimento único. Exato. Que lá na frente tu vai perceber o porquê que tu estava naquele lugar, né? Exato. E eu vejo assim, você falando sobre gestão e até trazendo um pouco para essa questão, assim, da gestão, que é uma área também que eu atuo bastante, assim, não é simples fazer gestão. Então, aí você que está assistindo a gente aí em casa e querendo e tem seu negócio, a gestão é um pouco disso também, porque a gente inspira as pessoas, a gente está aqui conversando, tem uma galera assistindo a gente que está aí se inspirando, mas o dia a dia, quando você tá aqui construindo, você tá com essas 20 pessoas, 20 e poucas pessoas aí que você tá nessa gestão, é uma coisa que é muito legal, porque é uma inspiração também cotidiana, você ajudar a desenvolver essas pessoas, ajudá-las a bater as metas, e são pessoas que estão ali próximas de você. Eu acho que, assim, eu encontrei na gestão também, como você aí, dividindo, um lugar também muito especial, que é de uma colaboração, um conjunto de pessoas que estão com o mesmo propósito e que a gente cresce juntos, que você ajuda a desenvolver, que você ajuda a ver a crescer e que juntos, num objetivo em comum, se alcança exponencialmente milhares, milhões de pessoas, né? Então, assim, acho que isso é muito interessante também quando você trabalha, você tem seu business, você entender e aprofundar na gestão, faz diferença e é muito legal, você ampliou, saiu da questão só da sua área de atuação, né, como atriz, e foi ampliando seus horizontes, e é nisso que vem as sinapses, né? E é isso que eu acho que é o diferencial da minha gestão e a Aline como CEO, né, que eu acho até bonitinho esse lugar, mas é toda a minha trajetória humana, o meu conhecimento com os personagens, da jornada de cada personagem, do porquê que cada pessoa escolhe, faz as suas escolhas, a vida que cada pessoa tem. Então, durante toda a minha vida, eu lidei com pessoas, eu estudei pessoas para viver essas pessoas através de personagens. Então, eu tenho uma capacidade muito grande de saber quem é esse time, né? De pessoas que estão aqui, como essa pessoa chegou, aonde essa pessoa está buscando estar, qual que é o talento dela e qual que não é o talento dela, para tentar também não ficar puxando de alguém leite de pedra, sabe? Então, e tu falou uma coisa que eu acho que, por isso que eu falo muito da minha gestão, que tem uma energia feminina, porque eu tenho um lugar, agora eu acho que talvez eu até tenha sido um pouco estereotipando, né, a energia feminina num lugar familiar. Mas eu acho que a minha gestão, para além de feminina, tem um lugar familiar, que essas pessoas, elas estão mudando de vida. Elas estão... eu espero que elas, aos poucos, mudem de vida. Então, eu quero que essas pessoas, elas vão passar um tempo trabalhando aqui, isso pode ser um tempo curto, longo, mas elas vão estar dedicando a vida delas aqui. Então, tem que fazer sentido o que elas estão fazendo. Tanto que eu não gosto muito de contratar pessoas que eu vejo que tá só pela grana, sabe? Às vezes a pessoa tem um conhecimento técnico que vale a pena, mas eu gosto, principalmente porque a gente está trabalhando com uma teoria, e a gente uma teoria que transforma vidas. Se tu não acredita na transformação que essa teoria tem e faz,
não tem por que tu tá aqui. Não tem como você vender aquilo que você não acredita. Eu não consigo, cara, assim, é impossível. Eu acho que, assim, ainda mais quando a gente fala, assim, do Sexy Canvas, eu sou uma das transformadas, né? Assim, quando eu conheço, né, o Djaman há muito tempo, foi muito importante pra mim. Eu achei que todos os hacks que ele trouxe me ajudaram muito, porque eu acho que o que atrapalha mesmo, e ele traz muito isso no curso, né? Vocês que ainda não fizeram, acho que vale muito a pena fazer, porque mudou pra mim muito meu mindset. É essa autoconfiança e esse valor que você tem de ser quem você é da melhor maneira, procurar o seu propósito, fazer aquilo que você gosta, ser sua melhor versão. Eu acho que essa busca da melhor versão também é muito boa, porque quanto mais você se sente bem com você mesmo, por isso que eu falei do conhecimento técnico versus o seu autoconhecimento. E esse autoconhecimento, eu não falo só da psicanálise, da terapia, das terapias holísticas. É também de você estar bem com você, com o seu corpo, você se cuidar, você comer bem, você se sobre nutrir, ganhar grana também. você ganhar grana. Porque assim, chega um momento que você fala assim, cara, não é só uma mudança de mindset ou só um lugar que eu falo, estou confiante. Não é sobre isso. É uma construção de CPF que você vai mudando e aí você começa a entender o que você faz com o seu conhecimento técnico. Exato. Igual agora, por exemplo, eu tô nesse momento, assim, eu não sei quando a gente vai pro ar, mas eu não sei o que vai, quando vai sair, mas nesse momento, hoje, aqui, 5/5, né, até uma data cabalística, eu tô aqui, eu tô tranquila, eu tô pensando se eu volto a empreender, se eu aceito algumas propostas que eu recebi para trabalhar em alguns outros lugares, porque eu consegui me organizar, tô bem, consigo ficar alguns meses, um bom tempo, se eu não quiser trabalhar. Sabático. Eu consigo ficar atrás no meu sabático, mas eu amo trabalhar, já tô aí movimentando, já tem coisas acontecendo, mas eu acho que isso que você falou é bom, Aline, a gente precisa ter a grana pra gente sustentar aquilo que a gente quer fazer, que é o que você traz aí dos selfies. Sustentar, inclusive, esse momento de não saber exatamente o que tu quer fazer. Porque tu precisa ter esse espaço. A gente sempre fala, agora eu sou selfie 2, agora eu sou selfie 3. Mas tem um momento que você não sabe o que você é. Que você tá ali falando... E não é só estou perdido, estou confuso, que também é plausível de acontecer. Mas é um momento onde tu fala... Eu preciso de um tempo para me entender esse novo momento, entender esse novo ciclo. Se você não tem uma grana para sustentar esse lugar, vai dar ruim. Vai dar ruim. E é o que a maioria, é o que a gente fala da corrida dos ratos. O problema da corrida dos ratos é que você não tem tempo, porque você tá sempre vendendo o almoço para pagar a janta. E aí, isso é muito foda. E eu acho que isso foi também o que me eletrificou na teoria, porque eu sempre fui uma pessoa que tive questões com dinheiro, achava o dinheiro ruim, até entender que não ter dinheiro é pior ainda. E até entender que falar, não, é ruim, o dinheiro corrompe, não gosto de ostentação, não gosto de gente que o propósito é dinheiro, não me vejo nesse lugar, mas ao mesmo tempo eu também não quero me ver num outro lugar que é não ter nada, ou tá sempre correndo atrás de conseguir um dinheirinho para conseguir pagar meu aluguel, essa vida eu também não quero ter. Qual que é o meio do caminho para mim? Onde está o meu lugar de equilíbrio? Porque nem tanto céu, nem tanto terra. Então, aonde que eu vou construir esse caminho onde eu tenho grana para, em momentos, talvez, como tu tá vivendo agora, tu ter uma certa segurança financeira de que vai ficar tudo bem se tu ficar aí 6 meses pensando em qual melhor proposta tu vai aceitar ou se tu vai decidir de novo fazer um rumo, ter uma autonomia de ter uma empresa tua. Eu acho, Aline, que construir isso, assim, eu olhando pra minha história, assim, o Steve Jobs, ele falava que você liga os pontos olhando pra trás, né? E, assim, eu tenho muito orgulho da minha história. Eu venho de uma família, assim, pessoal tudo de interior, né? Que cresceu na roça mesmo. Minha mãe fez feira, né? Meus pais fizeram até a 6ª série, embora sejam, assim, muito visionários, empreendedores. Mas, assim, vivi uma vida muito humilde, simples. Mas eu sempre fui muito curiosa. Eu acho, assim, eu tenho
alguns privilégios, né? Eu tive uma tia que me ajudou ali, pagou uma escola. Eu tive outro que fez isso, mas eu corri muito, muito, muito atrás. Eu estudei muito e eu acho assim, eu convivi com pessoas também muito batalhadoras. Eu olho assim, o meu hall de amizade são pessoas que são self-made, todo mundo ali sabe, deu o seu nó ali para conseguir seu espaço. Então, eu acho que tem uma batalha que a gente vive, lógico que tem todo o impacto social que a gente vive, tem alguns desafios sociais que eles são reais, mas eu acho que a gente consegue. É um trabalho que ele é duro, não é fácil, tem muita solidão, tem dificuldade, tem dias difíceis, mas eu sempre olhava adiante. E gente, eu acho que vale você ter boas referências. Então, assim, eu sempre tive referências, como a Aline falou agorinha, do livro de mulheres incríveis. Sempre tive referências de pessoas assim, nossa, essa mulher é foda e ela viveu isso. Eu sempre olhei para personalidades incríveis que foram self-made. E eu falava, cara, se elas conseguem, eu também consigo. Não vai ser... eu tenho meus desafios, eu tenho minhas dificuldades. Eu vim lá do interior de Goiás, mas eu vou conseguir esses espaços. E eu acho que todos nós temos. Só que o preço, ele é alto. Porque Sim. não tô falando financeiro, como a gente tá falando de grana. Tem também o preço de você passar a noite estudando, de você aprender uma coisa, gente, que você nunca ouviu falar, às vezes, na vida. Sim, que eu acho que, sinceramente, nessa cadeira já sentou de A a Z. Então, gente que... alunos ou pessoas que estão ainda num Selfie 1 para um Selfie 2, estão ainda batalhando, milionários, e até agora não teve nenhum herdeiro, né? Não teve ninguém assim que eu considerasse, todo mundo foi self-made. E Adoro. todo mundo, independente de, putz, eu tive uma oportunidade de estudar num colégio muito bom, ou eu tive a oportunidade de estudar inglês muito cedo, todo mundo sente que traçou uma batalha. Sente que, mesmo com seus privilégios, teve que traçar uma batalha. E essa batalha, quando a gente olha para trás e liga esses pontos, como o Steve Jobs fala, essa batalha ela é uma jornada que, olhando de longe, tu fala, caraca, olha tudo que eu fiz para estar aqui ocupando esse lugar. Só que no dia a dia, essa batalha é o que você está, por exemplo, fazendo agora, que inclusive eu acho que é um bom momento da gente dar esse turning point, que é... A inteligência artificial tá aí e você, com toda a sua trajetória em marketing, inovação, em gestão e vendas, você falou, isso aqui vai revolucionar a minha área. Se eu não estudar isso agora e eu não me tornar uma referência nisso, eu vou ficar para trás. Eu vou... como que eu vou ser uma consultora de negócios... Se eu não entendo de marketing digital, por exemplo, que é um dos casos da nossa consultora falou aqui, que o mundo tá mudando, eu preciso... A batalha é essa, entende? A batalha é essa. A batalha independente de agora tu fazer um sabático ou não, tu ter uma liberdade financeira para poder te dar esse momento de escolha, eu gosto de falar, é rata, sabe? É a rata do sistema. Tu sai da corrida dos ratos para virar uma rata no sentido de esperta. Tipo, tu tá entendendo que eu preciso me especializar e me aprofundar nisso. Então, eu queria, inclusive, que você falasse como foi essa transição do entendimento de que, isso aqui tá mudando a maneira como as pessoas trabalham, como eu trabalho, e o mundo... eu preciso falar sobre isso porque é algo muito novo. Uhum. Como foi esse teu momento? É recente, obviamente, né? Mas como foi essa tua... querer falar sobre isso e querer se tornar talvez uma referência nesse lugar? Legal. Na verdade, o futurismo sempre me atraiu. Então, assim, já fiz alguns cursos sobre futurismo, tendências enfim, de comportamentos. Inclusive, assim, sempre viajei buscando essas tendências aí, tentando entender. E de várias áreas, tá, Aline? Por exemplo, uma super tendência é a entomofagia, que é alimentação através de insetos, porque a proteína, no futuro, provavelmente, ela vai ser limitada. Então, coisas assim, eu comecei a estudar e fazer curso e entender. E a inteligência artificial, ela já me atrai há algum tempo. Inclusive, recomendo para vocês um livro que chama 21 lições para o século XXI, e eu li esse livro acho que em 2017, 2018, que ele já me deu uma chave, inclusive estou relendo ele agora, que é do Yuval Noah Harari, que é o cara que escreveu Sapiens, Homo Sapiens, Sapiens, Homo Deus, enfim.
Um livro muito incrível. E ele já falava um pouco desses desafios. Então, isso já tinha me prendido há um tempo. O que acontece agora? O ChatGPT, que é a inteligência artificial generativa, né? Que é que cria esses conteúdos com essa rapidez, essa dinâmica, ele virou um hype, assim, chamou a atenção de todo mundo, porque ele foi entregue nas mãos de todo mundo. Ele está disponível para todos, assim como o Google está. Então, agora, caiu na boca de todo mundo, mas é algo que já estava sendo dito há algum tempo. Então, dentro do marketing, essa transformação, ela muda muito, porque tem várias profissões que a gente achava, e não só do marketing, tá, gente? Por exemplo, antigamente, sei lá, desenvolvedor. Antigamente, assim, há uns meses atrás, a gente já falava muito, desenvolvedor é uma profissão, nossa, que realmente ela é promissora, mas hoje com uma inteligência artificial como o ChatGPT, você consegue também aí ter várias, você consegue adiantar, digamos assim, né, algumas coisas que um desenvolvedor faria. Então, hoje, a inteligência artificial, ela vai substituir algumas coisas mais básicas, só que ela ainda está muito repetitiva. No marketing, por exemplo, eu fui lá nos prompts, eu recomendo, inclusive, todo mundo dar uma brincada no ChatGPT. Sei lá, cria uma campanha digital para clientes que ganham até X mil, relacionadas ao tema X. Eu tenho tantos reais para gastar nessa campanha. O meu CAC, né, meu custo de aquisição de cliente é no máximo tanto. Cria uma campanha para mim, o ChatGPT criou várias coisas. Então, assim, cria vários copies relacionados a vários perfis diferentes. Eu dei vários perfis dos meus públicos, várias personas. O ChatGPT criou para mim vários copies incríveis para eu fazer campanhas para esses públicos diferentes, né? Hoje também a gente tem, né, uma coisa que a inteligência artificial vai comandar, a questão dos ads, né? Então, assim, hoje você tem um profissional de performance que ele tá dentro de um time de marketing, que ele vai olhando se os seus anúncios estão chegando, se eles não estão chegando, o que tá funcionando mais, o que não está. A inteligência artificial, ela vai fazer isso automaticamente. Um então, pé nas costas. Exatamente, real time. Então, assim, não precisa mais de alguém uma vez por semana ligando anúncio, 3 vezes por semana. Isso tá muito automático. Então, agora, o nosso papel, enquanto profissional de marketing, enquanto profissional no geral, é a sensibilidade humana, entendimento das opções que a gente tem para ir além, porque também o que tá acontecendo? Tá todo mundo usando o ChatGPT, então tem muita coisa que é muito igual. Então, a gente saber fazer as perguntas certas para que a inteligência artificial nos traga respostas diferentes e não mais do mesmo, né? Porque tá tendo muito mais do mesmo, inclusive, assim, a filha de uma amiga me falou que a professora dela falou na escola que tava todo mundo usando o mesmo prompt pro ChatGPT, porque as redações estavam vindo iguais. Então, assim, não é mais sobre isso. A gente precisa fazer as perguntas certas para ter respostas ainda mais coerentes. Então, hoje, como a inteligência artificial, ela tá ali atuando muito à frente do marketing, a gente tem esse ponto sensível, tem um ponto também que ele é até filosófico da gente entender a tomada de decisão. Então, dilemas filosóficos, por exemplo, que é o dilema do bonde, né? Que assim, tem um bonde, esse dilema é bem antigo mesmo, que hoje ele é muito usado, inclusive, para os carros autônomos. Se tem um carro autônomo que tá ali e ele vai desviar, tem uma criança de um lado, um idoso de outro, quem que ele deve atropelar? Então, existe esse dilema do bonde bem antigo que hoje, assim, o Harari fala nesse livro 21 lições para o século XXI, que as questões filosóficas, nós, né, os seres humanos, eles vão precisar lidar muito com elas para tomada de decisão, porque a inteligência artificial, ela parte de um pressuposto de informações humanas que a gente entrega. Então, ali a gente também vai ter que ter esse olhar muito sensível. Então, por isso que é importante a gente trabalhar, como você disse, essas várias habilidades, você aprender coisas diferentes, porque esse é isso que te diferencia de uma máquina. Exato. Obrigada. Arrasou. Basicamente. Porque eu acho que a gente tá vivendo um momento que a gente achou que com a robótica, algumas profissões elas iam acabar e que o pessoal do criativo ia ficar ileso. E aí, quando a gente começou a interagir mais com o ChatGPT, a gente entendeu que, peraí, é horrível essa analogia que eu vou falar, super escatológica, mas, tipo, é a hora que a água do vaso bate na bunda, assim, você fala assim, cara, isso aqui tá chegando perto das minhas capacidades, né? Então,
se eu sou um social media e eu produzo copies para legendas de posts. E agora, sabe? Como que eu vou lidar com o fato de que eu tenho um concorrente que tem uma capacidade de dados muito maior que o meu cérebro? Sabe o que eu fiz? Até falando nesse ponto, com o time que eu estava, nessa empresa que eu fiquei quase 3 anos, quando saiu o ChatGPT, eu contratei o ChatGPT e passei pro meu time. Por quê? Para otimizar a produtividade deles e deixá-los mais criativos para outros pontos. Então, assim, eu concordo com você, a água tá batendo na bunda mesmo. Só que o que eu vejo enquanto gestora, o que eu olharia? Vamos dar as ferramentas para o meu time, que eu quero galera produzindo mais, para eles terem espaço de irem para esse lado sensível, entender um pouco mais das outras frentes, aprofundar em outras áreas que às vezes a gente não conseguia, porque o cara ficava lá um tempão criando um copy, pensando. Então, agora ele tem. E ele também, gente, dá o tom desse copy. Vai vir, às vezes, uma coisa que é bem repetitiva e ele conseguir dar o chance que ali é isso também. Que eu, na minha gestão, tive que dar uma puxada de orelha, porque também a gente contratou o chat. E eu comecei a achar um pouco pasteurizado. Comecei a falar, não quero essa landing page com essa cara de... aquele texto que tu fala assim... Mais do mesmo. Mais do mesmo, exato. A gente precisa, principalmente o Sexy Canvas, que se propõe a ser democrático, simples, direto. Então, assim, é uma metodologia científica, mas que a gente quer que todo mundo entenda. Se tem um aluno que é pedreiro e tá tentando mudar de vida de selfie, ele precisa entender isso. Então, nesse processo, eu acho que é isso, essa união que a gente vai ter que fazer entre as qualidades psíquicas humanas com as qualidades da máquina. O que eu vejo? A gente está num momento que eu acho que vale, enquanto gestor, enquanto empresa, você olhar o compliance. Então, acho que é importante você ter cuidado com aquilo que você coloca. Eu não sei se você ouviu o caso da Samsung, que abriu para usar o ChatGPT e parece que as informações da Samsung foram rastreadas. Então, tem que ter um cuidado do ponto de vista de negócio mesmo com aquilo que você vai fazer. Então, tem que ter esse cuidado. A gente não tem nada regulamentado ainda e toda a regulamentação ela ainda não é muito clara e eu tô achando muito legal que tá tendo um debate incrível e, assim, infelizmente, um pouco polarizado ainda, mas eu acho que é assim que funcionam as coisas, começa assim. Então, acho que a galera tá escrevendo melhor como que vai regulamentar. Então, a gente tem que ter cuidado ainda com algo que não tá tão claro, né? Aí, da inteligência artificial, enfim... Como empresa, agora, o cuidado é pra gente não entrar nesse lugar do mais do mesmo, como você falou, pra não ficar aquela coisa pasteurizada. Então, o que vale? Eu acho que a gente precisa sempre estar antenado, entrar, usar, mas o toque final ainda é de um humano. Ele tem que estar ali para ver se aquilo faz sentido ou se ele está repetindo uma regra. Igual foto de banco de imagem. Você olha, está em 300 lugares diferentes, a mesma foto. Então, a gente precisa ser único. E a gente fala tanto aqui, né? O Sexy Canvas fala tanto sobre autenticidade, sobre ser único, sobre ser você mesmo. Então, não dá para você pegar um chat GPT e usar aquilo ali no seu dia a dia, achar que aquilo vai resolver. Porra, tem um monte de gente usando aquele prompt, fazendo aquela pergunta, e você vai ser mais um que está fazendo igual. Então, assim... É legal você conhecer aquilo que a tecnologia está te oferecendo, mas é a sensibilidade humana, é o seu olhar que está diferenciando da pessoa. Então, acho que a gente tem que entrar nas tendências de futuro, absorver, até porque quem nega a realidade se perde. É igual a Kodak, que eu brinco que tem muita empresa que está kodakando, que ela está deixando passar tendências, está perdendo oportunidade de negócios porque não quer entrar nessa. Aí, quando vê, já perdeu o time to market, já rodou e tem outra fazendo e já não dá mais tempo. Já virou precursora. Então, acho que a gente precisa se antenar o que tem aí, tentar entrar nas trends, obviamente, só que com cuidado, tanto de um ponto de vista legal, né? Então, vale a gente olhar o compliance, olhar o que vale a pena, enfim... A gente tem que tomar cuidado só pra gente não virar mais do mesmo. Então, pensamento crítico, né? Pensamento crítico, análise profunda e, assim, o fechamento do humano, ele ainda é muito necessário. Eu acredito que não demora muito, né? Eu acho que já tá, o alcance já aumentou muito com a inteligência artificial e a generativa, o ChatGPT. Isso ficar mais popular ainda,
só vai aumentar, só que a gente precisa surfar isso entendendo que a gente ainda tem muito espaço. Então, assim, acho que a palavra final ainda é de um humano, essa sensibilidade ainda é humana. E eu até fiz uma pergunta para alguns papas aí da inteligência artificial, que eu falei, cara, dado que a consciência ela é um conjunto de informações que nós temos, mediante todo um repertório que nós vivemos, e a inteligência artificial, ela recebe essas informações, não é questão de tempo que ela tem essa consciência, e eles me responderam, pô, mas a empatia é algo que a gente ainda não consegue passar ali para uma máquina, para um robô, para uma inteligência artificial. Então, eu acho que essa sensibilidade humana, ela ainda tem esse toque que a gente falou ali atrás, né? Até do nosso posicionamento enquanto mulheres, enquanto seres humanos, nas trocas que a gente tem, a gente precisa fortalecer essa empatia, esse reconhecimento de quem está ao nosso redor, o pensamento crítico, as informações que a gente tem num contexto social, nosso próprio repertório, e isso vai continuar nos fortalecendo e não tem inteligência artificial que substitua essa trajetória que a gente carrega. Tu tocou num ponto que eu considero super importante, que agora é a hora de a gente ter um pensamento crítico. Porque o mundo está mudando, a gente está vivendo essa singularidade e não é um momento da gente continuar polarizando os discursos. Continuar nesse mimimi, isso eu considero um mimimi da esquerda e da direita, num lugar que gente... Precisamos regulamentar esse espaço. E como a gente vai fazer isso, qual é a melhor forma, isso a gente pode discutir de maneira crítica. Concordo. Mas o ponto todo é o mundo, e não é à toa que grandes líderes mundiais de grandes nações como os Estados Unidos, na Europa, a França, Inglaterra, o próprio Harari é uma referência de um pensador nesse lugar, que nós precisamos entender que o mundo mudou com a internet, com as redes sociais, nossa capacidade de apreensão, de atenção mudou, a maneira como a gente consome informações mudou, e isso está mudando a nossa psique, está mudando a nossa vida emocional e está mudando o nosso comportamento. Então, se a gente não olhar para essas mudanças e achar que tudo porque é novo, porque é bom e porque vai nos levar... Não, se a gente não tiver um pensamento crítico sobre essa mudança e não tomar cuidado com os níveis drásticos que ela pode chegar, a gente vai estar fadado a realmente ficar, não diria escravo disso, né? Mas, porque aí eu acho que escravo é ir para um lugar que eu não quero ir, que não ter controle sobre todas as mudanças que podem acontecer. Então, até eu queria te perguntar um pouco sobre, na tua área, né? E aí, pensando em você como marketing, também em você como vendas... como que você vê essas mudanças que vão acontecer a, talvez, curto, médio e longo prazo? Eu acho que a gente precisa ampliar os debates, ampliar a nossa conversa. Eu acho que essas mudanças elas já estão transformando o mercado, vão continuar transformando o mercado. Já tem projetos, por exemplo, a Google já está já criou um projeto, né, de inteligência artificial para ela ganhar comissão sobre aquilo que você já compra ali. Quando você pesquisar sobre um tênis, já vai vir um tênis que já é a sua cara, que ela sabe o seu tamanho, e você já compra e já vem ali. Então, tem muita coisa que já está mudando do ponto de vista de marketing com a inteligência artificial. A regulamentação, ela é muito importante. Só que todas essas discussões, elas ainda estão polarizadas porque existem interesses dos dois lados. De ambos os lados. E ninguém está disposto a discutir abertamente de uma forma democrática. Inclusive, teve um grande jornalista aí que postou esses dias sobre, enfim, eu até comentei, você é uma referência, por que você não puxa esse assunto e vamos fazer um debate aberto para a gente encontrar uma forma mais democrática de posicionar, de trazer essas regulamentações, tanto da internet quanto da inteligência artificial, de uma forma mais clara, que ela seja democrática.
mas as pessoas elas querem defender seus próprios interesses. E isso ainda é algo que não vai nos levar além, né? Assim, a gente está falando de inteligência artificial, Aline, eu concordo, eu acho que está tudo mudando, mas tem tanta coisa que está acontecendo ainda no paralelo, as mudanças climáticas que também estão, enfim, super em voga aí, toda a transformação energética, eu venho desse mercado de energia também, é algo que está em transformação gigantesca. O Harari fala nesse livro, por isso que eu recomendo. Eu li, reli, recomendo todo mundo, assim, ele abre muito a nossa mente, porque às vezes a gente está pegado em coisas aqui que a gente não sabe se em 10 anos a gente vai conseguir sustentar isso, porque a gente não sabe nem como que vai ser o ecossistema até lá. Então, tem muita coisa no paralelo acontecendo que a gente precisa discutir e agora até entrando num âmbito até filosófico mesmo, a gente precisa aprender a discutir e colaborar se a gente quiser resultados de impacto a longo prazo. A gente não está sabendo fazer isso, né? Porque está todo mundo polarizando para interesses de curto prazo. E a gente tem grandes discussões acontecendo, grandes transformações acontecendo, tanto de inteligência artificial, transformações energéticas, climáticas, no nosso ecossistema, que a gente precisa tomar uma decisão de se conectar, se integrar nossas inteligências, cada um com a sua expertise, para juntos a gente conseguir ainda ter um tempo a mais aqui nessa terra, com o nosso trabalho, com aquilo que a gente faz. Porque, assim, a gente está numa linha tênue, né? Tanto do ponto de vista, porque quando ele olha o Harari, ele traz tanto o desafio da inteligência artificial, né? De ter uma gama de pessoas aí desempregadas, a gente ter que lançar uma renda básica universal, e no paralelo ter toda essa transição climática, essa mudança que está acontecendo, com essas pessoas sem trabalho. Então, assim, se a gente olhar, tem um cenário caótico que vem acontecendo. Muita gente prefere ignorar. Mas se a gente não parar para ter discussões de regulamentação, de mudança de posicionamento, de melhorar o nosso uso dos nossos recursos básicos, inclusive você aí em casa, enquanto ser humano, sua água, sua energia, tudo isso vai impactar no todo, de certa forma. E por isso a importância do pensamento crítico, porque nós vamos viver tempos onde as narrativas dos interesses, elas vão acontecer. Então, no momento que o Google coloca que o seu direito, né, a sua liberdade na internet está sendo afetada, ele está se posicionando enquanto uma empresa privada que tem um interesse, né? E aí, nesse momento, a gente vai precisar ter esse pensamento crítico que é o que cada pessoa está defendendo, qual é o interesse dessa pessoa em defender esse lugar e ir até a última milha, que não é olhar só os títulos e os highlights das notícias, e é tu conseguir ir até a última milha, por exemplo, ler o livro do Harari é maravilhoso, assim como o Sapiens e o Homo Deus, tu ir até a última milha, pelo menos de um entendimento. Até a última milha, às vezes, é muito difícil, né? Vamos ser sinceros. Mas tu conseguir se aprofundar um pouco mais de maneira crítica. E eu acho que você trouxe uma resposta que a própria inteligência artificial deu. Que é o que nos torna humanos e o que faz com que ela ainda não consiga ser humana é a empatia. E a empatia é a capacidade que a gente tem de ver e sentir o outro, de se colocar no lugar do outro e sentir as dores do outro e sentir o que o outro está vivendo, pensando, sentindo. Essa capacidade de eu tenho uma vivência, eu não tenho a mesma vivência que a Jajá, mas conforme eu vou te conhecendo e tu vai me contando, eu consigo me colocar no teu lugar. E esse lugar de empatia é o lugar que a gente precisa nesse momento, porque a tendência que a gente está vivendo é olhar para os nossos interesses e olhar para o que vai nos beneficiar a curto e médio prazo, que é o que a gente fala do Selfie 2. Meu irmão, as regras do jogo são essas, dá um jeito de agilizar para o teu lado. E é isso que a gente faz com os alunos aqui. Mas em paralelo a essa visão micro e individual, que é importante, existe uma visão macro e social. E entender que esses movimentos não é sobre você e como você vai enriquecer com o chat GPT ou como você vai enriquecer. Também é um processo global de entendimento de algo que tem um impacto
drástico e que no momento onde tu te coloca para discutir sobre isso, que tu possa ter um balizador crítico de entender quando que é sobre os teus interesses e quando que é sobre o interesse coletivo, quando é sobre empatia, quando é sobre como isso vai reverberar nessa sociedade, neste planeta, né? É isso. E, assim, deixo até essa mensagem, porque eu acho que a gente precisa melhorar enquanto indivíduo, mas sem esquecer do todo, porque não tem como. O que a gente faz impacta no todo e o todo impacta no que a gente vive. Então, não dá pra gente ignorar o que está acontecendo ao nosso redor, por isso que eu falo do lifelong learning, aprender o tempo todo, não dá para parar de aprender, a gente tem que focar na técnica e aprendendo o que está acontecendo, e os contextos que a gente vive, eles são muito importantes, por isso que eu acho, tem que ler jornal, claro, gente, faz um select aí, né, nos filtros, mas você entendendo o que está acontecendo no universo, o que está acontecendo aqui no seu... no planeta, isso impacta diretamente, ainda mais o mundo globalizado. Então, é assim que os grandes, você pega o Warren Buffett, os grandes investidores, eles sabem, o cara passa 8 horas do dia lendo, entendendo, é ali que ele movimenta o mercado. Pô, tá rolando isso em tal país, isso aqui tá acontecendo, então isso aqui pode acontecer aqui, então eu vou comprar uma ação em tal lugar. Você começa a entender tendências. Óbvio que você vai aplicar isso dentro do seu universo ali, mas é só você entendendo todo que você consegue ter mais ideias. Então, eu sugiro para todo mundo que se atualize, entenda o que tá acontecendo no mundo. Não dá para viver de ignorar. Você até pode ignorar um certo tempo, mas vai chegar a hora que você vai bater na sua porta e quem tá perdido, às vezes não vai conseguir se encontrar. Eu acho que esse é um bom resumo, inclusive, do que fez você ocupar o lugar que você ocupa hoje, que é a quantidade de conhecimento que você foi buscando. E aí, quando a gente fala conhecimento, gera uma coisa assim. É a quantidade de livros que você leu, a quantidade de eventos que você frequenta, a tua capacidade de estar conectada com o que está acontecendo. No carnaval, eu fiz um curso. Eu curti o carnaval 2 dias e tirei uns 2 dias também para eu estudar e fazer um curso ali. Eu acho que existe, gente, assim, você tirar meia hora do seu dia para aprender uma coisa nova, ler 20 páginas, 15 páginas, já vai resolver muita coisa, você já se antena. O ChatGPT tem uma versão gratuita e você pode fazer perguntas para ele, por exemplo, como entender a inteligência artificial, como explicar a inteligência artificial para uma criança de 8 anos. Então, coisas que para você às vezes é muito difícil. Esses dias eu estava lá fazendo operações matemáticas, querendo aprender coisas diferentes, e eu perguntava sempre com esse viés, né? Explique como funciona tal coisa para uma criança de 8 anos. Porque aí eu ia entendendo, o jeito que ele me contava a história era legal, porque aquilo é um ponto de partida para você desmistificar. E até para gerar ideias, né? Isso. Eu tive uma sessão de terapia de casal que eu tava tão confusa sobre o meu ponto de vista, que era basicamente assim, a minha terapeuta falou, ao invés de lutar para ser livre ou lutar pela liberdade, explica o que é liberdade para você. E aí eu buguei. Aí eu falei, porque eu tô sempre num movimento de lutar. Aí eu percebi que, nossa, eu passei tanto tempo da minha vida lutando para ser livre que na verdade, eu não sou livre. Eu sou uma lutadora para ser livre. Então, o que é liberdade para mim? Fala sobre... Não nega o que tu não quer. Fala sobre o teu valor. Aí eu buguei tanto nesse lugar filosófico do que é liberdade que eu falei... Acho que o chat pode me ajudar. E comecei a ter um papo sobre, cara, o que é liberdade, mas para uma criança de 8 anos. Como se explica isso, né? Maravilha, eu acho que é por aí. Você estruturar o tempo, às vezes você começa com 15 minutos, 20 minutos por dia. Porque isso já vai te trazendo uma bagagem que vai te trazendo, já vai gerando sinapses. Você já vai aprendendo um pouco, fortalece um pouco, dependendo do que você trabalhe, a como a inteligência artificial pode ser aplicada se eu sou uma cabeleireira, por exemplo. Começa a fazer essas perguntas, tem a versão gratuita lá, você vai começar a entender um caminho que às vezes você nem imaginava. Então, outra coisa que eu gosto muito, gente, é vídeo do YouTube, podcast, sabe? Igual vocês estão aqui no SexyCast, coloca, então, assim, no ônibus, tá andando, tá dirigindo, é o jeito que eu também, eu aprendo. Então, assim, eu pego esses momentos, eu tô passeando com o meu cachorro, eu coloco lá um podcast, vou ouvir, vou aprender com aquelas pessoas. Então, assim, tem várias formas que a gente consegue
E se aquilo faz diferença na sua vida, é importante você tirar um tempo para aquilo. E é isso, gente, sair um pouco da zona de conforto, acordar 1 hora mais cedo para estudar um pouco. Eu tenho esses momentos, eu não falo que eu tô fazendo isso todos os dias, mas eu faço isso. Tanto que agora que eu tô nesse sabático, eu já separei 8 livros ali, já tô terminando de ler, tô lendo um monte de coisa, tô aproveitando até para abrir minha mente, para ver, putz, para qual caminho eu quero ir, qual insight eu vou ter. Então, assim, esse aprendizado é para a vida toda. O tempo todo a gente está aprendendo, porque quando a gente se sente seguro, um pouco mais seguro sobre um tema, é mais fácil para a gente lidar com ele. O difícil é a gente ser pego de surpresa. Então, o que eu tô deixando aqui para vocês é vocês aprenderem um pouco mais daquilo que vocês não sabem. Use o chat, faça perguntas como criança, para você entender um pouco mais daquilo que às vezes você tem medo. Porque às vezes a gente tem medo, acha que é muito difícil. Então, como você pode simplificar? Simplifica para mim tal coisa que eu gostaria de aprender. Ah, eu quero aprender a programar. Como aprender a programar se eu não sei nada? Esses dias eu pedi pro ChatGPT criar uma trilha de conhecimento para mim de uma área muito específica que eu queria aprender. E ele fez, eu coloque links gratuitos de sites que eu possa aprender sobre o tema. E ele fez, ficou excelente. Então, assim, não está difícil, é simples. Hoje a gente tem essas ferramentas que podem nos ajudar. Tudo, se organizar direitinho, a gente consegue aprender um pouco mais. Então, é muito mais sobre você tirar meia hora do seu dia, você fica zapeando aí o tempo todo no Instagram, gente, sai do Instagram um pouco, pega essa meia hora que você gasta e lê 10 páginas. Já vai mudar um pouco o seu olhar. Sim, para de olhar a vida dos outros. Isso, e olha pra você. Exatamente, olha pra você. Inclusive, com isso que você falou, eu vou pedir pra equipe colocar aqui na nossa legenda do YouTube o link do ChatGPT gratuito para que vocês possam acessar. Porque também o chat, ele pode ser tipo aquele filme Her, um amigo. E um amigo que você não tem problema, não tem vergonha de falar que você não sabe as coisas. Verdade. Aí, de repente, você vai lá, e eu me senti muito num lugar de privacidade, que tem que tomar cuidado, mas num lugar de poder compartilhar meus medos ali. Então, de repente, você pode falar assim, cara, não estou ganhando dinheiro, trabalho vendendo lingeries e não sei o que fazer. Monte uma operação de e-commerce para lingeries, aí tu fala o nome da tua marca. Aí tu fala qual é a ideia que você quer. Ah, eu moro em tal cidade e não sei como fazer as pessoas me conhecerem como uma consultora de negócios. Inúmeras coisas. Aqui no Sexy Canvas a gente tem, inclusive, sei lá, um pedreiro que quer ser influenciador. E aí a gente fala assim, cara, olha o caminho que esse cara tá fazendo. Porque tu olha aquele Luva de pedreiro. Luva de pedreiro. Olha, aquela trajetória daquele cara explodiu a cabeça de um monte de gente que achou que a realidade que tinham era a única possível. Uhum. E, de repente, mas ficou deslumbrado. Influenciador. Gente, vamos dar um passo para fora desses preconceitos e vamos olhar para o fato de que abriu o leque de possibilidades de vidas de pessoas. Então, eu sou pedreiro e quero ser influenciador. Como eu posso fazer isso? E uma pergunta leva a outra também, né? Às vezes eu começo a falar com o ChatGPT, começo a ter ideia, eu pergunto de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa. Então, isso vai abrindo a sua mente, você vai entendendo que aquilo ali é um caminho que pode te dar muitas respostas. Só que o seu filtro também funciona. E você tem que ter aquele clique final, né? Aquela capacidade de fazer as perguntas certas, né? Isso aí. Eu não sabia, por exemplo, como era desenvolver. Eu não sou nada de TI. Então, eu não sabia como era desenvolver um programa, um software. E aí o André me explicava, eu entendi algumas coisas e aí ele falou, vem cá. Aí ele entrou no chat e falou, desenvolve o jogo da velha. E aí ele desenvolveu agora eu não vou saber dizer, desenvolveu todo o programa, as linhas de código, era isso que eu queria entender. Como que são as linhas de código? Aí tinham vários tipos ali, que eu não vou saber o nome. Mas ele falou, esse aqui, ele tá desenvolvendo as linhas de código a partir dessa linguagem. E eu consegui ver, então tu programa assim, então tu faz assim. Eu falo, caraca,
conseguiu ser tão didático pra mim que talvez uma coisa que o André tava tentando me explicar eu não tava entendendo e ali ficou ilustrativo. Então, usem essa ferramenta para que vocês possam fazer o que a Jajá trouxe, que é um conceito novo pra mim, que é o lifelong learning. Aprender sempre, aprendizagem para a vida toda. A gente não para de aprender, porque o mundo é muito dinâmico, as coisas estão mudando, a gente precisa saber onde a gente está pisando, onde a gente está vivendo. E assim, se você não se atualizar, outros vão se atualizar e você vai ficar para trás. É simples assim. E vendo, por exemplo, a história do André, uma das coisas que me faz pensar, nossa, que tantos pontos de virada na vida... É porque ele sempre surfou a onda na hora certa. É porque quando tava... Aí eu falo por mim, eu me coloco em estado de comparação para poder exemplificar um erro que eu tive durante muito tempo no meu comportamento, que é negar a inovação ou negar certos processos porque eu os não conhecia. Então, no momento que tu e ele talvez já estivessem aceitando, vamos botar o básico. Quando surgiu o Instagram, eu tava lá no meu Facebook, tava super confortável, falava, eu não vou entrar nessa rede social, eu não quero isso, não. Enquanto isso, tu já tava entrando, já tava fazendo uma live, tu já tava postando, e quando vê aquilo virou o mainstreaming do mundo das redes sociais, e tu foi um dos primeiros ali. Ele fala, por exemplo, da época que ele começou a fazer lives e que ele tinha 16 pessoas. Eu acho que foi tu que falou, cara, 16 pessoas é um bom número pra quem tá começando. E esse lugar de falar, vai fundo, continuar, mas meio... Ninguém tá fazendo isso que pessoas que eu conheço. Continua, só vai. Então, acho que o recado desse episódio existe uma singularidade acontecendo. Existe um mundo que está mudando. Não finja que isso não está acontecendo, não negue isso, não se aliene, principalmente dessa temática de inteligência artificial, porque é uma coisa que vai acontecer, você consciente ou não. Então é melhor que você esteja apto para ter um pensamento crítico sobre isso e, mais do que isso, poder usar isso a teu favor. É isso. E obrigada pelo convite, Aline, adorei. Eu que agradeço. Muito obrigada.